fui a primeira filha da família de todo mundo a entrar numa universidade. Né? E todo mundo ainda me pergunta, quanto você paga? Mas enfim. Pessoal, então olha só. Em relação aos nossos assuntos, vocês ficaram meio bagunçados aí em relação ao conteúdo, eu imagino, porque primeiro era quinta, agora viemos para terça, mas o nosso horário na teoria é sempre terças, tá? Só quando precisar do horário para o curso é que a gente vai fazer a troca. Semana passada a gente estava falando um pouquinho sobre os polígonos ainda, né? Eu coloquei alguns exercícios igual vocês me pediram na listinha para monitoria, tá? Então, já passei essa listinha com alguns exercícios, igual vocês me pediram, né? Para a gente treinar sobre diagonal, sobre soma interna, né? E hoje eu também trouxe uns dois só para a gente discutir assim rapidinho, para a gente dar sequência também no conteúdo. Beleza? Vou compartilhar com vocês a minha tela, meu PowerPoint. Me contem, por gentileza, se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Então, sim. Sim. Tranquilo. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Tranquilo, então. Bom, semana passada, então, a gente estava falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. E aí, o que a gente fez aqui, né, foi mostrar como que chega nessa fórmula, né? Então, semana passada a gente ficou aqui um bom tempo discutindo isso, né? E eu acho super válido a gente ter esse conteúdo, essa ideia, né, do porquê que é -2, por que é 180, né? E aí a gente viu um pouquinho do motivo disso daqui, né? Também nós vimos como encontrar o número de diagonais de um polígono qualquer, né? Também a gente explorou um pouquinho da ideia, né, de como que chega nisso daqui. Então a gente tem a soma interna, sempre a gente faz as divisões pensando em quantidade de triângulos que a gente consegue formar. E o número de diagonais, né, a gente pensa na quantidade de diagonais que eu consigo formar, né? Então eu tiro 3, porque eu tiro os dois vizinhos e o próprio vértice, né? Divido por 2, para eu não correr o risco de duplicar a quantidade de diagonais que eu estou contabilizando. E a gente chega nessas duas fórmulas, tá? E aí, semana passada, alguém me falou assim, eu queria um exercício para a gente tentar praticar. Como que eu aplico isso daqui? Como que isso aparece num exercício, por exemplo, né? E aí eu trouxe um rapidinho só para a gente pensar aqui. Para a gente pensar junto aqui como a gente poderia usar, então, essas coisas para resolver, tá? Então, aqui ele fala assim, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a 3.060 graus, tá? Quantos lados esse polígono possui? Então, primeira coisa, eu tenho a informação de que é um polígono que tem 3.060 como a soma dos ângulos internos. E a pergunta é quantos lados esse polígono possui. Beleza? Para isso, a gente vai pensar o seguinte. Bom, o que está influenciando para a soma ser 3.060? A gente sabe a relação entre a soma interna e a quantidade de lados. Bom, a soma interna é igual a 180 vezes n menos 2, em que n é o número de lados. Bom, então eu sei essa relação aqui. Vou levar ela para o outro slide para a gente ver como que a gente pode utilizar. Eu sei que a soma interna é igual a 180 vezes n menos 2. O problema me deu qual informação? Ou quais informações o problema me deu? Que é um polígono Que o polígono é convexo, igual a 360? que 360 não, 3.060. Isso. Então, ele me contou que a soma, eu já sei quanto vale a soma. A soma já vale 3.060. Beleza, isso eu já sei. E o que ele está me perguntando? O N. Ele está perguntando assim, olha, se eu te dou o contrário, né? Se eu te dou a soma é tanto. Eu fui lá, peguei um polígono qualquer, sei lá, um polígono estranho aqui, vou colocar reticências aqui. Tem um polígono qualquer. Mas na hora em que eu somei esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, deu 3.060. Aí a pergunta é, quantos ângulos tinham aqui, então, para quando eu fizer essa soma, dar 3.060, tá? Ideias de como a gente pode fazer, então? Vou reescrever isso daqui, né? A gente tem 3.060 igual a 180 vezes n menos 2. O que eu tenho aqui na minha mão? Alguém lembra o nome? O nome disso daqui que eu fiz aqui?
Vou escrever até ali em cima para a gente ter um pouco mais de espaço. Tem, na verdade, dois nomes possíveis aí. 3.060 igual a 180, n menos 2. O que é isso? Isso aqui. Alguém arrisca? O que é? A forma geral? É uma forma geral. E além disso, vocês concordam que isso aqui também é uma equação? Vocês devem ter visto ali com o Lucas também um pouquinho, né? O que é equação? Vocês lembram? O que é uma equação? Ninguém tem um palpite? Tem o valor X, o valor Y, não sei, tô chutando aqui. Isso aí, isso aí. A gente tem, então, ó, o que a Márcia falou é importante, a gente tem incógnita, né? A equação a gente tem uma incógnita, tem algum valor desconhecido, né? E além disso, olha que legal, a gente tem isso aqui no meio, ó, uma igualdade. A equação tem essa característica, a equação tem uma igualdade. Provavelmente vocês devem ter ouvido já um exemplo falando da balança de pratos, né? Que sempre fala assim, ah, você tem lá a balança de pratos. Então tem um prato aqui, um prato aqui. Para você equilibrar isso, o que tem que acontecer? Para a gente equilibrar essa balança. Mesmo valor dos dois lados. Se não tiver dos dois lados o mesmo valor, ela vai pender para um lado ou para o outro. A equação é isso. Eu tenho que deixar as duas coisas iguais. Eu tenho que deixar as duas coisas com o mesmo valor. Então, eu estou perguntando assim, olha, do lado esquerdo aqui já tem 3.060. O lado direito, eu tenho um valor desconhecido. Como que eu vou manipular isso daqui para descobrir esse valor ali? Bom, eu vou desfazer as operações, né? Pensando aí na balança de pratos, tudo que eu fizer de um lado afeta o outro. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu sou obrigada a fazer do outro, para que eu consiga manter o equilíbrio. A palavra equação, ela tem muito a ver com equilíbrio, né? O prefixo ali, né? Equi, né? Tem relação com igualdade, né? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou olhar para um lado e para o outro e vou manipular dos dois lados, tá bem? Para a gente fazer essa manipulação, primeiro eu vou observar as operações. Aqui eu tenho 180 vezes n menos 2. Eu vou desfazer essa operação. Se eu multipliquei por 180, desfazer essa operação significa fazer qual operação? Dividir. Dividir. Então, o que eu vou fazer é dividir por 180 dos dois lados. Então, eu vou ter aqui, do lado esquerdo, 3.060 dividido por 180. E aqui, 180 por 180 dá 1. Então, eu não vou escrever ele não, tá? N menos 2. Ok, que é aquele que passa para lá, né? Aqui a gente vai fazer essa continha. Então, eu posso cortar o 0 com o 0 aqui, né? Já é meio caminho andado para a gente. 306 dividido por 18, eu não sei. Mas eu posso dividir os dois por um número comum. Qual que é o número comum entre 306 e 18? Vocês arriscam? 2 e 6. Eu vou primeiro no 2, que é mais confiável. Eu vou primeiro nele. Por mais que eu saiba que o 6 também, mas eu vou primeiro no 2. Aqui, quando a gente for no 2, então, aqui dá 306 dividido por 2, então é a metade disso, né? Metade de 300 é 150. E metade de 6 é 3. Então, 153. E a metade de 18 é 3. Tá? Aí agora 153 dividido por 3, tá bem? Aqui também, olha esse número aqui. Vocês concordam que é meio que 15 e 3? E aqui tem 3. Eu vou dividir os dois por 3 também. Dividindo por 3, aqui dá 1. E aqui dividindo por 3, dá 5, certo? E aqui dá 1, 51. Beleza. Vou reescrever o que eu tenho aqui, então, como resultado. Eu tenho 51 igual a n menos 2. Beleza. Ainda pensando em desfazer essas coisas aqui. Isso aí. Beleza. Ainda pensando em desfazer essas coisas aqui, o que eu tenho aqui para desfazer? Eu tenho aqui... Eu fiz conta errada?
Gente, alguém me ajuda a conferir essa conta aqui? Tá errada? Não. Aqui dá... É Alguém 51 confere? mesmo. 51 mesmo, né? Obrigada. Fiquei cismada ali com o número. Beleza. Bom, então agora eu vou continuar desfazendo, né? N menos 2 dá 51. Para eu descobrir o N, eu vou desfazer. O contrário de subtrair 2 é o quê? Somar, né? Somar 2. Então, eu vou ter 51 mais 2 igual a N. Portanto, o número de lados tem que ser igual a 53. Se o meu número de lados for igual a 53, quer dizer que a soma de cada um dos ângulos vai ser igual a 3.060. Tudo bem? Não é óbvio, não é fácil, não é hoje à noite que todo mundo vai conseguir resolver, mas já é um caminho para a gente pensar. A ideia é, eu tenho essa expressão aqui, ó, igual alguém falou, acho que foi a Márcia falou, tem x, tem y, né, numa equação. E essa daqui é uma equação desse tipo. Eu vou ter S, né, da soma, eu vou ter o N, que é o número de lados, eu vou ter várias incógnitas aqui, né? E como que eu descubro cada uma delas? Bom, eu vou manipular, né? Então, a gente pode aqui, a partir de agora, manipular. Vai ter hora que o exercício vai me dar a soma, mas tem hora que o exercício vai me dar o número de lados, né? E a ideia é a gente pensar, o que eu posso fazer com esse número de lados? O que eu posso fazer com essa soma? Qual é a relação entre eles? Tá bem? E é manipular. Ok? Tem mais um para a gente lembrar da diagonal. Aqui eu falo, um polígono convexo possui 15 lados. Então, agora eu te dei essa informação. 15 lados. Qual é o número total de diagonais que esse polígono possui? Então, eu estou perguntando quantas diagonais tem. Simples. Então, eu venho aqui lá e lembrar da minha fórmula de diagonal. Alguém aí está com memória boa? Lembra qual que é a fórmula de diagonal? Alguém lembra? De cabeça? Alguém? Não. N menos 3, dividido por 2. N, que é o número de lados, vezes N menos 3, porque eu tiro 3 vértices, e divido por 2 para eu não duplicar a minha conta. Essa é a fórmula. Beleza. O exercício me contou que o polígono tem 15 lados. Então, eu já sei que N vale 15. Então, o que eu vou fazer é pegar de novo a minha relação aqui, a minha equação, e substituir o valor 15 no N. Então, a gente vai ter D igual a 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. Tá bem? Bom, então o número de diagonais é igual a 15 vezes 15 menos 3. Quanto dá? 15 menos 3? Alguém me conta? 12. 12. Dividido por 2. Não sei vocês, mas eu não gosto desse tipo de conta grande assim, não. Eu vou simplificar esse negócio. Simplificar esse negócio, eu vou dividir o 12 e o 2 por 2. Vai dar 1, vai dar 6. E fazer 15 vezes 6 é muito mais fácil. 15 vezes 6, quanto que dá? Alguém sabe aí de cabeça? Ok. Alguém sabe de cabeça? Vocês sabem fazer essas... 90. Vocês sabem fazer de cabeça a ideia disso aqui? Eu tenho uma... Eu não. Não. 15 vezes 6, sim. Eu penso assim, ó, o 15 é 10 mais 5. Aí, eu faço 10 vezes 6 e 5 vezes 6. Depois somo. 10 vezes 6, 60. 5 vezes 6, 30. 30 mais 60, 90. Quando é número redondo assim, igual 15, é fácil. Quando é número quebrado, por exemplo, 17, aí tem que pensar um pouco mais. Mas quando é número assim quebradinho, você pode fazer 10 e 5. Porque 10 é só colocar o 0. E o 5, você pode pensar na metade, né? O 5 é a metade. Então, 10 vezes 6, 60. A metade disso, 30. Legal, né? Tudo vezes 15 dá certo, tá? 15 vezes 7, a mesma coisa. 10 vezes 7, 70. E a metade, 35. Então, 70 mais 35. Legal, né? É uma técnica que dá pra gente utilizar por aí. Bom, mas voltando para o nosso exercício, quer dizer, então, que se eu tiver um polígono com 15 lados, com certeza esse polígono vai possuir 90 diagonais. Beleza?
eu coloquei exercícios muito parecidos com esses para vocês resolverem com a Larissa, tá? Eu coloquei naquela listinha com o Lucas, e aí a Larissa na quinta-feira, né? Que ela trocou comigo, na quinta-feira ela vai discutir com vocês também, tá? Eu vou tentar colocar eles também no meu PowerPoint, naquela pastinha minha lá, para vocês também conseguirem acessar. Tranquilo? Bom, só por curiosidade, aqui apareceu a palavra convexo. Aqui também. Alguém aí arrisca o que é um polígono convexo? Alguém sabe? Ou arrisca? Deixa eu fazer uma gambiarra. Polígono com lados iguais? Não necessariamente. Não necessariamente. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui só para eu escrever essa parte para vocês. Bom, polígonos convexos é porque quando a gente está falando, né, de polígonos, eu tenho alguns que são especiais, né? Então a gente tem os convexos e os côncavos, ou não convexos, né? E os côncavos. E aí, o convexo é aquele que, quando eu pegar, por exemplo... Curva. Na verdade, não. Aquele que tem... Esse daí não é polígono, ele entra em figuras, tá? Porque polígono tem que ter segmento de reta. Por mais que o meu desenho te diga o contrário, aqui é tudo retinho, tá? Polígono sempre a gente pensa em segmentos de reta, tá? Sempre a gente pensa em ladinhos fechados, né? Então, você pode pensar que o polígono, ele é formado por várias, por exemplo, várias canetas, né? A caneta é rígida, eu não consigo dobrar ela, né? Então, para eu formar um polígono, eu sempre preciso de segmentos de reta, tá bem? Bom, mas a ideia é a seguinte, se eu pegar um polígono convexo, e se você imaginar que eu vou pegar uma reta e colocar em cada um dos lados desse polígono, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, pegar uma reta, pode pensar até numa régua. Se eu pegar uma régua e colocar desse ladinho aqui, ó, finge que tá reto. Vocês concordam que o meu polígono inteiro, ele fica do mesmo lado? Por exemplo, se eu passar uma reta aqui, o polígono tá todo desse lado esquerdo aqui. Se eu traço uma reta aqui embaixo, ó, o polígono tá todo para cima. Se eu traço uma aqui, o polígono tá todo para baixo. Isso é uma característica do polígono convexo. E como seria, então, um não convexo? Se eu pegar aqui, por exemplo, segmentos de reta, mas eu fizer assim, ó, tá? Por exemplo. E a ideia é a mesma. Então, quer dizer que se eu traçar uma régua, uma reta, em cada um dos lados, o polígono está todo do mesmo lado. Bom, vamos lá. Se eu fizer isso aqui, está todo do mesmo lado, está todo na esquerda. É verdade. Se eu fizer aqui, está todo mundo para cima. Também é verdade. Mas se eu fizer aqui agora, olha o que aconteceu. Eu vou ter uma parte do polígono para baixo e uma parte para cima. Então, esse tipo de polígono existe, mas ele não é convexo. Então, quando a gente fala aqui, ó, por exemplo, que é um polígono convexo, é para você não pensar nesse cara. Porque esse cara, ele vai seguir outras regras, tá? E na geometria, no geral, a gente não fala dos côncavos, tá? A gente sempre fala dos convexos. Então, às vezes os exercícios são até meio pedantes, assim, né? De ter que ficar falando o tempo inteiro. Polígono convexo, polígono convexo. É para ninguém pensar num cara igual esse daqui, por exemplo, né? Que tem uma quina, vamos pensar assim, né? Como se ele tivesse uma quina. Então, se eu traçar uma retinha aqui do lado e dividir o polígono de alguma maneira, né? E a minha reta passar por dentro do polígono, ele não é convexo e ele não entra na nossa conta, tá? Então, saber que ele é convexo ou côncavo é saber que ele não tem quinas, né? Então, ninguém vai imaginar, por exemplo, a relação, né? Quando eu estiver falando de um polígono desse tipo, de 15 lados, ele não vai ter quinas, né? Ele vai ter um formato mais ou menos assim. Beleza? Essa ideia ajuda de pensar na régua? Acho que ajuda, né? Deixa eu ver. Parece física, nada a ver. Física não é legal, matemática é legal. Posso sim, Amanda? Posso sim. Ah, boa! Márcia, muito bom. Muito bom. Muito bom. A ideia dos espelhos, né? Da física. Convexo e côncavo. Não tem uma história assim? Não tinha uma história da mão? Eu lembro que eu pensava na colher, né? Que tem a parte de dentro da colher e a parte de fora, né? Isso mesmo. Vai para isso, quando fala côncavo e convexo.
É a mão. Dá Né? E também. vocês já Eu acho. foram no zoológico? Tinha um espelho lá que era assim. Vocês já viram? Uma parte lá de... Uma parte das plantas lá? Tinha uma parte lá das plantas no zoológico que tem esses dois espelhos, que aí mostra, né? Um você fica esticado, assim, e no outro você fica baixinho, gordinho. É isso mesmo. Muito bom, Márcia, sua relação. Amanda, a ideia é a seguinte. O polígono, quando ele é convexo, quer dizer que se eu pegar uma régua, você pode imaginar uma régua, tá? Se eu pegar uma régua e colocar em qualquer lado do meu polígono, ele vai estar todo do mesmo lado. Por exemplo, se eu pego uma régua e eu coloco essa régua nesse lado aqui, ó. Eu vou observar encostadinha no lado, tá? Eu só não vou encostar ali porque os meus desenhos são horrorosos. Bom, mas a minha régua ela tá ali daquele lado. Significa que o meu polígono tá todo do mesmo lado. Ou seja, nesse caso, ele tá todo para essa direção, né? Não tem nenhuma parte sobrando pro lado de cá, tá? E o mesmo acontece. Se eu pego, por exemplo, essa régua aqui, o meu polígono tá todo na esquerda, né? Ele tá todo mundo pro mesmo lado. Se eu pego, por exemplo, ele aqui, essa reta aqui de baixo, ele tá todo para cima. Tá bem? E o polígono côncavo, o que acontece? Acontece que se eu traçar uma reta em algum dos lados, essa propriedade não vai ser verdadeira. Por exemplo, se eu vier aqui e traçar uma régua, né? Com uma régua aqui, olha o que acontece. Eu tenho uma parte do polígono para cima e uma parte do polígono para baixo. Ou seja, ele não ficou todo do mesmo lado. Se ele não ficar todo do mesmo lado, ele é côncavo. Se ele ficar todo do mesmo lado, ele é convexo. E a gente consegue observar, né, que os polígonos côncavos, eles têm quinas, né? Essas quininhas aqui, nessas pontas, assim, mais agudas, né? Então, por exemplo, sempre tem aquela pegadinha, né, do formato da estrela, né? Finge que tá bonito. Tem sempre a pegadinha da estrela. É um polígono? É. Mas ele é um polígono côncavo. Porque se eu pegar aqui um desses lados qualquer lado dessa estrela, olha só, se eu escolher, por exemplo, esse lado aqui, ó, e traçar uma régua, tá vendo? Ele vai ter uma parte do polígono para a direita e uma parte para a esquerda. Então ele não é convexo, ele é côncavo, tá? E normalmente, pessoal, a gente não considera os côncavos, né? Não é que não considera, mas a grande maioria, para que funcione o que a gente quer, a gente precisa que eles sejam convexos. Então vocês vão ver que a maioria dos exercícios apresenta os convexos, porque são, entre aspas, né? Aqui a gente não vai pensar em nada mirabolante, né? É claro que tem casos mirabolantes, mas aqui a gente não conta os casos mirabolantes. Então, é como se ele estivesse falando assim, olha, os convexos são os de boa, tá? Não tem muito problema, não tem muita questão para a gente pensar em relação a problemas, né? Então, os convexos são os mais comuns e são também os que a gente vai utilizar na maioria das vezes. Tá claro? Amanda, deu para entender? Você que caiu aí? Sim? Conta. Conta aí, tá bom? Beleza, pessoal, vou dar sequência aqui, tá? Qualquer dúvida podem mandar para mim. Bem, e aí, né, voltando para cá, a gente tem os polígonos, que é o que o Matheus, eu acho que o Matheus estava falando, né, Matheus? A partir de agora, olhando para os convexos, né, então eu não vou ficar falando o tempo inteiro que é convexo, não. Mas aí já fica para vocês que todas as vezes, a partir de agora que eu estiver falando de polígonos, eu estou falando dos que são convexos, tá? E é o que o Matheus estava falando, eu acho. Aqui a gente vai ter os polígonos que são regulares, né? E se a gente pensar na palavra regular, uma coisa regular é uma coisa certinha, não é assim? Quando a gente fala assim, ó, fulano é um aluno regular, quer dizer que é um aluno que está ali certinho, está matriculado regularmente, está matriculado certinho, né? Nos polígonos, o que vai caracterizar um polígono regular? Bom, quando um polígono tiver todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados com a mesma medida. Mesma medida. Se todos os lados tiverem a mesma medida, ele vai ser chamado equilátero. Lembra do prefixo? Equi. O prefixo equi é de igualdade. Equilátero, mesmo lado. Lado igual, pode pensar assim, né? Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Equi, igualdade. Ângulo, mesmo ângulo. E se ele tiver as duas coisas ao mesmo tempo,
ele vai ser chamado de regular. Ou seja, todos os lados do mesmo tamanho, todos os ângulos do mesmo tamanho, esse polígono é regular. Tá bem? E aí a gente tem alguns que são característicos, né? Primeiro polígono regular que a gente conhece é o triângulo equilátero. O que acontece com o triângulo quando ele é equilátero? Bom, ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, se eu te falar que aqui mede 5 centímetros, aqui também vai medir 5 centímetros e aqui também vai ter 5 centímetros. Tá bem? E o que eu posso falar sobre os ângulos internos desse triângulo aqui? Alguém arrisca? Quanto mede? Já que eu falei que ele também é especial. Alguém arrisca? 180? Tudo é 180. Beleza. E cada um? Quanto vai medir? 60? Perfeito. Isso aí, Wesley. Isso aí. Cada um mede 60. E aí ele entra naquela característica que eu falei, né? Ele tem todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos com a mesma medida. Ele é um polígono regular. Ele é o triângulo equilátero. Beleza. Qual é o polígono regular que tem 4 lados? Quadrado. Isso aí. Equilátero. O quadrado é um cara especial. Ele é o primeiro polígono de 4 lados, ele é o único, né? Polígono de 4 lados que é regular. Ou seja, o quadrado... Ah, vai ficar feio. Vou tentar roubar aqui para ele ficar bonitinho. Finge que tá bonitinho. O quadrado é o nosso quadrilátero regular. Ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado tem a mesma medida. Se eu te contar que aqui tem 10 centímetros, aqui também tem, aqui também tem e aqui também tem. E quanto mede cada ângulo do quadrado? Já que ele é regular. Quanto tem que medir? Alguém arrisca? Alguém? Quanto tem que medir cada angulinho aqui? 45? Não 45. Quase 45. A ideia do 45 está próxima. Alguém? Se eu fizer um símbolo aqui, ajuda? O que esse símbolo significa? 90 graus. 90 graus. Esse quadrado, ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. A gente pode pensar até na quina mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, televisão, a quina, para quem acompanha aí futebol, vê muito, né? O ângulo lá da trave, né? Sempre que a gente tem a quina da mesa, onde o dedinho sempre bate, é sempre 90 graus. E o quadrado, ele tem essa característica. Pegando um pouco do que o Wesley falou, o triângulo, a soma interna é 180. Então, ele dividiu por 3 para achar cada pedacinho. A soma interna do quadrilátero, é 360. Como tem 4 ângulos, dividiu por 4. E a ideia é essa, tá? Então, a partir de agora, a ideia é essa. O próximo, deixa eu escrever aqui, né? É o quadrado. E a partir do quadrado, os polígonos regulares vão ser chamados de alguma coisa regular, né? Então, por exemplo, o triângulo e o quadrado são os únicos que têm nomes especiais, né? O resto vai ter a dica, né? Por exemplo, se eu estiver falando de um pentágono e esse pentágono for regular, eu vou dizer pentágono regular. Então, não tem muito mistério. Como é um pentágono regular? Bom, pentágono, todos os lados com a mesma medida, regular. Pentágono tem 5 lados. É claro que vocês vão me perdoar, porque o meu vai ficar horroroso. Vocês podem perguntar como é que eu sou professora de matemática. Pode perguntar, eu deixo. Mas é porque os meus desenhos são feios mesmo. Bom, então a gente tem um pentágono regular, ou seja, todos os lados com a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, mesma medida, mesma medida. Se eu perguntar quanto mede cada ângulo aqui, alguém aí arrisca? Pensando nessa dica que eu dei aqui, ó. Alguém aí arrisca? Quanto mede o ângulo de um pentágono regular? Aqui eu não escrevi, né? 90 cada um? Aqui é do quadrado, que eu esqueci de escrever.
Aqui a ideia é parecida, ó. Aqui era 180, aqui foi para 360, aqui eu dividi por 3, aqui eu dividi por 4. Aqui eu vou ter... Qual que é a soma interna de um pentágono? Aí a gente volta lá naquele slide. A soma interna de qualquer polígono é 180 vezes n menos 2. Bom, o meu pentágono tem 5 lados. 5 menos 2, 3. 180 vezes 3 dá quanto? Alguém arrisca aí para mim? 180 vezes 540? 3? Perfeito, 540. Só que eu tenho quantos ângulos aqui dentro? 5? 5. E não tem que ser tudo do mesmo tamanho? Então, eu vou pegar os 540 e dividir por 5. Quanto que dá 540 dividido por 5? Alguém faz aí para mim. 108. Perfeito. Ou seja, a partir de agora, cada pedacinho desse aqui mede 108. Esse aqui 108, esse aqui 108, todo mundo 108. Por quê? Porque ele é irregular. Ou seja, descobriu um, descobriu todo mundo. Beleza? Ok, pessoal? Essa parte? Bonitinha? Tudo bem? Polígonos regulares, se vocês pararem para pensar, eles estão ligados, né, com a soma interna. Se eu sei a soma interna, eu sei cada ângulo. Por quê? Porque ele é regular e todo mundo tem a mesma medida. Tá bem? Bom, sabendo os polígonos, né, de uma maneira geral, a partir de agora, a gente vai focar em alguns, tá? Então, hoje eu vou começar com vocês a focar em alguns. E aí, como a gente viu nas outras semanas, né, o primeiro polígono que a gente tem é o de 3 lados, depois com 4 lados, 5 lados e por aí vai. Então, o primeiro polígono que a gente vai dar destaque, o primeiro polígono que a gente vai olhar tudo sobre ele, é o triângulo, né? E aí eu queria que vocês me contassem, quando fala triângulo, o que é a primeira coisa que vocês lembram? 3 lados. Perfeito. 3 lados. Primeira coisa, triângulo tem 3 lados, tá bem? Que mais? Deixa eu anotar aqui. Que eles podem ser iguais. Podem ser iguais. Beleza. Mas isso aí já entra em classificação, que é aqui. Antes disso, de característica, o que mais vocês lembram de triângulo? O próprio nome, assim. A 3 mesma ângulos. quantidade de ângulos. Isso aí. 3 ângulos, olha só, triângulo. Além de 3 lados, ele vai ter 3 ângulos. Legal. Bom, aqui já tem o desenho, né, bonitinho que eu fiz aqui. Então, a gente tem 3 lados, a gente tem 3 ângulos, a gente vai ter também, não sei se vocês lembram dos nomes, 3 vértices. Lembram do nome vértice? Lembram o que é o vértice? Alguém lembra? São os 3 pontinhos. Isso aí, são os encontros dos ladinhos aqui, os pontinhos. Pontinho B, pontinho A, pontinho C. São vértices. Beleza. E aí, eu olhei para esse triângulo aqui e eu vou anotar informações sobre ele, tá? Então, igual vocês colocaram aí, 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices, né? Só que eu coloquei um moço especial aqui também. Vocês lembram do nome dele? Esse que eu fiz uma setinha aqui? Tem ele aqui também, tem ele aqui também. Alguém lembra? Ângulo interno? Isso aí. Então, agora a gente também vai olhar para os externos, né? Que eles também são caras legais, eles também vão fazer parte do que a gente tem aqui. Então, eu também tenho 3 ângulos, agora eu vou diferenciar. Internos, porque nós também vamos ter os ângulos que são externos. 3 ângulos externos. E o nosso triângulo vai ser o primeiro, né? O único polígono que não tem diagonais, né? Então, ele não tem diagonais. Além disso, o que eu sei sobre a soma dos ângulos internos mesmo? Do triângulo? É sempre igual a quanto? 180. Isso aí. Sempre igual a 180. Soma dos ângulos internos igual a 180. Pode ser o triângulo mais feio do mundo, sempre vai ser 180. Pode ser um triângulo daqueles meus, sempre vai ser 180. Tá bem? Ok? Ok? Bonitinho, né? 3 lados, 3 ângulos, né? E aí, só pra gente relembrar, vamos falar dos nomes, né? Como é que fala dos nomes dos lados do triângulo? Vou lembrar vocês aqui. Os nomes, eu vou ter os lados AB, com risquinho em cima, porque é segmento de reta. O lado BC,
com risquinho em cima, e o lado AC, com risquinho em cima. Lembram dos nomes? Os ângulos internos. Eu vou ter o ângulo A, com o chapeuzinho, o ângulo B, com o chapeuzinho, e o ângulo C, com o chapeuzinho. Tá? Os vértices são os pontos. Então, ponto A, ponto B e ponto C. Acabou. E os ângulos externos, pessoal, como é que eu vou dar nome para eles? Alguém aí sabe uma estratégia para dar nome? Ou tem um palpite? Alguém? Eu vou fazer outra pergunta. Eu falei para vocês que os vértices, né? Que os pontos recebem nomes do nosso alfabeto, né? E se eu tiver um polígono de 30 lados, como é que eu dou nome para os pontos todos? Se eu não posso repetir letra do alfabeto. O que vocês fariam? Tem que dar nome para os 30 Começa a usar a pontos. numeração. Dava sequência de letras. Mudar a sequência? Dava sequência de letras, né? A, B, C, D, D, C, E. Boa ideia. Mas, na verdade, isso é um questionamento que acontece, né? Você fala, beleza, a gente dá nome com as nossas letras do alfabeto, mas e se eu tiver mais pontos do que letras do alfabeto? E aí? Eu paro de dar nome? Eu mudo a regra? E aí, é claro que matemáticos são pessoas que prezam pelo esforço mínimo, né? Eu posso dizer isso, matemáticos não gostam de fazer conta, matemáticos não gostam de escrever muito, então a gente cria símbolo para tudo, porque aí fica mais legal, claro. Então, para ângulo externo e para quando acontece também de ter mais pontos do que letras do alfabeto, a gente começa de novo, começa a sequência das letras do alfabeto, porém a gente adiciona uma linha. Ou, eu não sei falar o nome, viu, gente? Mas sabe aquela vírgula, quando a gente escreve caixa d'água, que tem apóstrofe? Esse que é o nome? Apóstrofe. Vocês já viram? Que é aquele dalva também, né? Que tem aquele coisinho aqui, que aí escreve d'água. Vocês já viram esse? Essa coisinha em cima aqui? É como se a gente fosse usar isso. Então, a partir de agora, se eu precisar repetir uma letra, a gente vai usar essa vírgulazinha em cima. Ou seja, a gente vai ter o A', o B', o C', o D'. Então, quando eu quiser repetir as letras, eu vou usar o linha, porque aí eu consigo usar a mesma letra para outro objeto. E vai ser essa a estratégia para falar dos ângulos externos. Então, a partir de agora, o ângulo externo relativo ao vértice A vai ser o A', chapeuzinho. O relativo a B, B', chapeuzinho. E o relativo a C, C', chapeuzinho. Resolveu o meu problema. Quero usar a letra de novo? Posso usar, desde que eu use também o linha associado com ele. Tranquilo? Essa parte tá ok para todo mundo? Acho que é bonitinha até, né? Bom, e aí, como alguém estava falando aí agora há pouco, eu vou classificar esses triângulos, né? Então, eu vou falar assim, beleza, a partir de agora, eu vou olhar mais a fundo para esse triângulo. Eu vou olhar para esse triângulo em relação às características dele. Não vou só olhar para ele de qualquer forma, não. Eu vou olhar para as características, tá? Só que eu olho para o meu triângulo e eu sei que ele tem lados e ele tem ângulos, né? Que são o que diferencia um triângulo do outro, né? E eu vou ter que observar essas duas coisas de formas separadas, tá? Então, eu vou fazer um lado para falar de classificação olhando só para o lado e outro lado olhando só para os ângulos, tá bem? Nomes que talvez vocês conheçam, talvez alguém tenha esquecido isso, mas primeiro, quando a gente vai olhar só para os lados, a gente tem três possibilidades. Ou todos os lados têm o mesmo tamanho, ou dois lados têm o mesmo tamanho e um é diferente, ou todo mundo é diferente. Só tem três opções. E para os ângulos, a mesma coisa. Ou os três ângulos são iguais, ou os dois ângulos são diferentes e um é igual, ou todo mundo é diferente, tá? Só que eu também vou olhar para a medida desses ângulos, tá bem? Então, vamos para lá primeiro para os nomes, que eu acho que vocês vão lembrar disso aí. Primeiro, quanto aos lados, eu vou ter um triângulo que se chama equilátero. O
que é o que eu acabei de mostrar para vocês. É aquele que tem todos os lados do mesmo tamanho, equilátero. Aí a gente representa com os risquinhos, né? Então, todo mundo do mesmo tamanho. Depois do equilátero, a gente tem um que chama isósceles. Vocês já ouviram esse nome antes? Isósceles. Já ouvi, mas não lembro. Isso aí. O isósceles é aquele que tem 2 com o mesmo tamanho e um diferente. Tá bem? E por último, a gente tem o escaleno. Esse nome também, vocês lembram dele? Esses nomes são feios demais, né? Isósceles e o escaleno. Pensando na lógica, ó, o primeiro tudo igual. O segundo, 2 iguais. O terceiro, o que vocês acham que vai acontecer? Nenhum lado igual? Tudo diferente. Tem nada igual. Então, esse aqui é diferente desse, que é diferente desse. Só tem essas 3 possibilidades. Ou tem 2, ou tem tudo igual, ou tem 2 iguais, ou não tem nada igual. Só tem 3 possibilidades. Tá bem? Então, se ele tem os 3 iguais, equilátero. Se ele tem 2 iguais, isósceles. E se ele não tem nenhum igual, escaleno. Tá bem? Ok? Agora, quanto a ângulos, né? O pessoal é mais criativo. Para falar de ângulos, vou até mudar minha cor aqui, porque requer mais criatividade na cor também. Para falar dos ângulos, a gente tem o triângulo do tipo acutângulo. Vocês já ouviram esse antes? Não. Não? Esse é novo. Acutângulo, daqui a pouco eu conto sobre ele. Retângulo, isso já é mais comum, né? Retângulo. E o último, que não é nada convencional, que é o obtusângulo. Esse eu já ouvi. Isso aí, isso aí. Esse obtusângulo é aquele que você pode dar nome no seu filho, né? Se você tiver uma afinidade por matemática, você pode chamar ele de obtusângulo, né? E aí, quando você chamar ele na rua, vai ser super diferente, você vai gritar para ele, né? Obtusângulo! Passa para dentro agora. Seria legal. Ideias aí, ó. O que que acontece para um triângulo ser acutângulo? Bom, se eu estou olhando para o ângulo, tá? Então, vocês vão perceber que todos os finais dos nomes terminam com ângulo, né? Vocês perceberam aqui, ó? Se a gente pega todos os finaizinhos, ângulo, ângulo, ângulo. Vamos pensar no início agora, tá? Vamos começar de baixo para cima. Obtusângulo. O que vocês lembram que tinha a ver de ângulo com esse início em obtu aqui? Alguém lembra? A gente falou disso na primeira aula. Não sei se todo mundo estava aqui. Alguém lembra? Tem um palpite? É um triângulo que tem ângulo obtuso. Ou seja, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, é daqueles triângulos bem exagerados, assim, que vocês já devem ter visto. Bem exagerados. Ele tem um ângulo obtuso. Ou seja, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo maior do que 90 graus, ele é obtusângulo. Tá bem? Agora, olha para esse inicinho aqui também. Rete, né? Vamos pensar assim. Retângulo. É um triângulo que tem o quê? Alguém lembra? Ou arrisca? O que é um triângulo retângulo? O que acontece para ele ser retângulo? Alguém arrisca? É um triângulo que tem um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de exatamente 90 graus. Então, um triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. E o triângulo acutângulo quer dizer que ele vai ter os 3 ângulos agudos. Ou seja, os 3 ângulos são menores que 90 graus. Então, a partir de agora, eu posso pegar um triângulo na minha frente e olhar só para os lados dele e falar o que ele é, ou eu posso olhar só para os ângulos dele e falar o que ele é também. Porém, a minha pergunta é a seguinte: será que existem triângulos que têm as 2 classificações ao mesmo tempo? Sim ou não? Será que eu consigo encontrar um triângulo que ao mesmo tempo
Por exemplo, isósceles e acutângulo? O que vocês acham? Sim ou não? É possível ou não? Palpites na mesa. Alguém? Arrisca? Acho que sim. A partir de agora, é muito comum a gente olhar para as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai olhar para o triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. E a gente vai conseguir falar o que aquele triângulo é, né? Ele pode ser acutângulo e isósceles, ele pode ser acutângulo e escaleno, acutângulo equilátero, ele pode ser retângulo isósceles, retângulo escaleno. E a minha pergunta é, ele pode ser retângulo e equilátero? Sim ou não? A pergunta do milhão. O Silvio Santos está te perguntando e você precisa responder para ganhar R$1 milhão. Um triângulo, ele pode ser retângulo e equilátero ao mesmo tempo? Eu acho que não, será? Tinha que ter Por quê? 90 graus em Acho cada, que né? sim. Ó, a ideia é, o equilátero, se a gente voltar aqui rapidinho, aqui, o equilátero, qual que é a soma dos ângulos dele? Quanto que vale cada ângulo, né? 60. E se eu pego aqui, então, um triângulo retângulo, ele tem ângulo de 90. Então, ele não pode ser retângulo e equilátero. Mas ele pode ser retângulo e isósceles. Pode ser retângulo e escaleno. E o obtusângulo, a mesma coisa. O obtusângulo não pode ser equilátero, porque os ângulos têm que medir 60. E ali tem um ângulo maior do que 90. Mas o obtusângulo pode ser isósceles e ele pode ser escaleno também. Tá bem, pessoal? Bom, tem mais um pouquinho sobre os triângulos, mas eu vou parar aqui, né? Também respeitando o horário de vocês. Eu vou deixar esses rabiscos todos aqui para vocês, caso vocês queiram, né? Também a gravação da aula. Os exercícios que eu coloquei para a Larissa falar com vocês são exercícios sobre diagonais e sobre os lados, tá? Os exercícios que eu coloquei para vocês são sobre as diagonais e os lados, para vocês irem praticando essa parte. E na semana que vem eu coloco sobre os triângulos, que aí eu já vou ter terminado de falar todos eles. Tá bem? Pessoal, em relação a essa parte, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para falar, tá? Para mandar para mim. Eu já estou no grupo, eu acho, de vocês. Podem mandar mensagem para mim também. Tentou fazer um exercício, não deu conta. Pode mandar para mim também, tá? Ao longo dessa semana agora, vocês vão ter um tempinho bom para poder tentar fazer os exercícios, né? Também façam com a Larissa na monitoria também. Tem uns exercícios bem legais lá. Precisarem de alguma coisa, estou disponível, tá, pessoal? Um beijo para vocês. Ótima noite, bons estudos. Obrigada por terem ficado aqui comigo mais um tempinho. Muito obrigada, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos. Bom sono também, né? Agora todo mundo Obrigada, danar, boa descansar. Beijo, Vitória. Fica com Deus. Com Deus, obrigado pela aula. Tchauzinho. Nada. Beijo pra você, gente. Muito obrigada, Boa viu? noite, obrigado. Nada. noite. Boa noite. Beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Bons estudos aí, hein? Boa semana. Precisando de alguma coisa, mandem pra mim. Tchauzinho pra vocês. Até mais. Meninos que ainda estão aqui, é dúvida? Não? Boa noite. Boa noite, Simone. Um beijo para você. Rian, você tem dúvida ou é engano? Rian, dúvida ou engano? Acho que é engano, hein? Será?